Fala galerinha do terceiro, tudo certo? Belezinha? Professor Vlad de Química de novo. Hoje, dia 15, é a nossa segunda aula de Química de hoje, né? E nós vamos falar do capítulo 7, Fundamentos Clássicos da Química, que alguns chamam de Química Moderna, né? Vocês estão vendo algo um pouco diferente porque eu estou trabalhando, fazendo um teste utilizando o PDF que vocês estão recebendo exatamente, tá? Para você acompanhar, para tentar dar um dinamismo, uma interação um pouco melhor. Daí depois eu quero que vocês me digam, eu acho que ficou legal, não ficou, vocês vão me falando, tá? Então o que acontece? Esses fundamentos eles se baseiam no que nós chamamos de leis ponderais, tá? Das reações. O que são leis ponderais? Na verdade, ao longo da história, foi sendo possível relacionar os fenômenos químicos, os fenômenos de transformação da matéria, com quantidade, né? Com a matemática. Então, a partir daí, nasceram as chamadas leis ponderais, que são leis que relacionam as massas, os pesos, as quantidades de matéria. Ok? Belezinha? Então, nós vamos partir da lei da conservação da massa, que é a lei de Lavoisier, né? Que tecnicamente diz o seguinte: em um sistema fechado, a soma das massas dos reagentes será sempre igual às massas dos produtos. Sistema fechado, um sistema que não deixa trocar matéria com o meio. Poeticamente, né, é aquela historinha de na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, não existem perdas, existem apenas rearranjos da matéria, ok? Nós temos um exemplo aí que mostra o nitrato de prata, o AgNO3, reagindo com NaCl, formando AgCl e NaNO3. Então, o que eu preciso entender? Que se esse sistema estava fechado e eu partisse de, por exemplo, 50 gramas de cada um dos dois reagentes, ao final, mesmo tendo se transformado em novos produtos, eu teria 100 gramas de produtos. Por quê? 50 gramas do A, 50 gramas do B, são 100 gramas. Ao final, independente de quais sejam as substâncias que tenham se transformado, eu terei 100 gramas de material, tá certo? Ou seja, a massa não varia. Eu posso ter alterações de temperatura, de consistência, das características do próprio material, ok? Lembrando, sistema fechado. Se houverem perdas de massa para o sistema, do sistema para o meio, aí essa massa vai ser diferente, tá? Por isso que um bolo, quando ele ainda está sendo preparado, ele tem uma massa e ao final ele está fofinho, mais levinho. Por quê? Porque parte do material se perde. Os gases também compunham aquela massa inicial, formando outras substâncias, mas compunham. Então a massa ela tende a ser diferente, tá certo? Essa partezinha aí do material mostra exatamente o que nós acabamos de dizer. Ao final nós temos os mesmos materiais, não há diferença entre os átomos que estavam no início e os átomos que estarão no final. Eles podem ter trocado de lugar, de acordo com vários tipos de reações possíveis, né? Simples troca, dupla troca, combustão, análise, decomposição. Porém, se eu uma quantidade no início, continuo tendo essa quantidade ao final. Perfeito? Aqui nós temos uma demonstração de que, caso o sistema esteja aberto, a quantidade que eu vou ter de material, essa massa, ela vai sim ser perdida, né? Então, o que acontece? Alguns materiais, e isso é importante ser falado, ser dito, ser explicado também, há um aspecto extremamente cuidadoso, não é porque o sistema está aberto que a massa dos produtos durante uma reação sempre será menor. Não, depende muito do contexto daquilo que estiver sendo transformado. Vou explicar um pouco disso. Imagine que eu tenha duas situações no sistema aberto. Nas duas, em um dos sistemas eu tenha 5 gramas de papel e queime. Em um outro sistema, também aberto, eu também tenha 5 gramas, só que de ferro, um pedaço de bombril, e queime. Ao final das duas queimas,
Quando eu vou pesar o recipiente onde estava o papel, eu vou notar que a massa é menor no final. Porque durante a combustão do papel, houve a formação de gases e esses gases se perderam. Essa é uma situação. No entanto, no caso do bombril, no caso do aço, ao queimar, ele se somou ao oxigênio, formando óxido de ferro. O óxido de ferro é a união do ferro que havia e do oxigênio que foi utilizado na queima. Então essa massa, ao final, ela não é menor, pelo contrário, ela é maior do que no início do sistema. Percebe? É diferente. Tá? Então, é importante eu começar a ter essa relação, ter esse entendimento, ok? Vamos passar aí para a nossa próxima página. Onde nós estamos vendo aí o senhor Lavoisier, que foi o culpado por isso. Tá? Vejam aí uma imagem dele, seus equipamentos de medição de massa e matéria, mas esse próximo fragmento vai trabalhar com a nossa segunda lei ponderal. Nós estamos falando agora da lei das proporções definidas, ou lei de Proust. Tá? O que esse cara falou? Ele disse o seguinte, se eu tiver uma reação química onde eu utilize 10 gramas de um certo reagente e produza, ao final, 10 gramas de um novo produto, até aí, Lavoisier está certo. Agora, se eu utilizar 20 gramas do reagente, ao final eu terei 20 gramas do produto com certeza. Sabe o que ele fez? Ele relacionou que houve um aumento da massa do reagente e haveria um aumento proporcional da massa do produto. Então, proporcionalmente. É dessa maneira que quando seus pais estão em casa preparando o almoço e chega mais alguém, eles não vão deixar esse alguém com fome, porque eles sabem o quanto devem aumentar da refeição para ao final ter o suficiente para sustentar mais que uma pessoa, né? Ou uma pessoa a mais, né? Proporcionalmente. É como se eu dissesse, vamos fazer um suco de laranja. Vamos utilizar 1 litro de água e 5 laranjas. Dá. Mas e se eu quiser fazer 2 litros? Quantas laranjas eu vou precisar? Mas você pensa, 1 litro usava 5 laranjas. Se ele dobrou o volume, vai dobrar a quantidade de laranjas. Ou seja, teremos agora a necessidade de 10 laranjas. Essa é a ideia. Então, ao final da explicação, você dá uma olhadinha nesse exemplo que vai estar mostrando exatamente a mesma coisa. Proporcionalmente, nós conseguimos determinar o quanto teremos de um produto ao final de uma reação, ou quanto é necessário de um certo reagente para chegar ao final desejado. Essa é a ideia, a princípio. Esquematicamente, você tem aí várias ideias, vários princípios de resolução. Notem que eu sempre tenho que observar enquanto houve aumento ou diminuição da proporção das relações que eu estiver trabalhando. Tá? Veja o exemplo que aparece: nitrato de prata reagindo com cloreto de sódio, formando cloreto de prata e nitrato de sódio. Inicialmente tínhamos 170 gramas do nitrato de prata, 58,5 gramas do cloreto de sódio, formando 143,5 gramas do cloreto de prata e 85 gramas do nitrato de sódio. Tá, entendi. E se eu, de repente, utilizasse 3,4 gramas do nitrato de prata apenas? Eu consigo prever quanto vai ser necessário do meu próximo reagente? Eu consigo. Eu consigo ter a noção de que acontece a mesma proporção. Então, se eu dividir 170 por 3,4, eu descubro em quantas vezes menor ficou esta reação. Então, a partir daí, eu vou multiplicar exatamente por esse número de vezes, ou dividir, se tiver ficado menor,
cada uma das espécies da minha reação 1. Né? Então imagine que 3,4 seja 20 vezes menor do que 170. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 58,5 e dividir por 20. Ao dividir por 20, eu terei a quantidade do cloreto de sódio. Eu vou pegar 143,5 e vou dividir por 20 também. Ao final, eu saberei quanto eu terei do cloreto de prata. Então, quando você consegue determinar a proporção, você consegue estabelecer as quantidades de reagentes e produtos. Isto é a lei de Proust. Ok? Lembrando que estas relações, tanto de Proust quanto de Lavoisier, só foram possíveis a partir à luz dos experimentos de Dalton, que falou que nas reações químicas os átomos não podiam ser destruídos, eles apenas se reorganizavam, dando origem a novas substâncias. Okay? Isso, se você quiser saber mais, leia aí no textinho do Saiba Mais, que sempre é bom. Okay? Alguns conceitos que nós vamos acrescentar a essa leitura, a esse capítulo, é ainda sobre os fundamentos da química, massas atômicas. Você lembra o que é massa atômica? Fale para mim. Não lembra não? Ah, é? Massa atômica é o quanto de matéria cada átomo de cada elemento possui. Tá? Então, esta massa ela foi determinada a partir de alguns modelos e a partir de alguns padrões. O oxigênio já foi padrão, o hidrogênio já foi padrão para a massa. Hoje nós utilizamos o elemento carbono como sendo o nosso referencial. Então, hoje, quando nós falamos de massa atômica, estamos relacionando a massa de um elemento com uma das 12 partes do carbono, ou seja, uma unidade de massa atômica vale o equivalente a uma parte das 12 partes do carbono. Então, quando eu comparo um certo elemento químico, imagine que eu encontre um resultado 20. O que isso significa? Que este átomo tem uma massa 20 vezes maior do que a massa de uma unidade de massa atômica, do carbono 12. Como se eu pegasse uma pizza e dividisse em 12 partes. Né? Se eu colocar pegasse dois pedaços em uma balança e colocasse um material que ficasse na mesma medida, significa que esse material tem uma massa de 2 unidades de massa. Esse é o princípio. Claro que nós temos aí valores variados na tabela periódica, porque o que nós temos na realidade é uma média. Tá? Então, veja aí nesta observação importante, diferença entre massa atômica e número de massa. Tá? Massa atômica é a medida da quantidade da matéria existente no átomo. Agora, número de massa, na verdade, é a média da soma de todos os isótopos que eu tenho. Tá? Então, o que você tem lá na tabela periódica, quando aparece um númerozinho quebrado, é número de massa. Nós realizamos os cálculos com esses valores de número de massa, geralmente. Tá? Agora, a massa atômica é o valor unitário. Então, imagine, eu tenho o isótopo do hidrogênio de massa 1, 2 e 3. Tá? Então, estas são as massas atômicas desses isótopos de hidrogênio. 1, 2 e 3. Agora, o número de massa vai ser a média entre as quantidades que eu tenho de cada um desses no universo. Por isso que quando você olha na tabela, o que você tem lá é o número de massa. Então vai estar lá escrito 1,01 alguma coisa, porque é uma média. Ok? É importante isso. Então veja aí algumas situações onde nós temos a massa do flúor como 19, né? A massa atômica. Agora o número de massa é 18,998403, porque é uma média entre os isótopos de flúor. Então eu tenho o flúor 19, tenho o flúor 18 e em porcentagens que deram esta média. Ok? Então essa diferença é importante. Aí, o que acontece? Dá para calcular o valor desses números de massa.
Como que eu calculo essa massa chamada de massa atômica, aí no caso a média? Eu vou realizar uma média. Então como é? É assim. Pego o valor da massa de um isótopo, multiplico pela porcentagem que existe dele, mais o próximo valor de massa do outro isótopo, vezes a sua porcentagem, e assim por diante, dividido tudo por 100. Aí eu encontro o valor médio de cada um deles. Né? Veja o caso aí do neônio. Nós temos um isótopo do neônio de massa 19,9. Quanto que eu tenho dele? 90,92%. Né? E eu tenho um isótopo dele de massa 20,99. Quanto dele? 0,25. E um último isótopo de massa 21,9914. Quanto dele? 8,82%. Então, multiplicando massa vezes cada porcentagem dividido por 100, nós temos uma massa real do neônio de 20, né, um número de massa de 20,1797. Então, esse é o valor encontrado na sua tabela periódica. Nós temos esse valor, então. Ok? Perfeito? Sigamos aí com algumas considerações, que é a ideia de massa de íons e fórmulas iônicas. Ó, primeira coisa, não tem diferença. Tá? Se a massa do átomo neutro de sódio for 23, a massa do íon sódio Na+, também será 23. Se a massa de um átomo de oxigênio for 16, ou 15,98, a massa do íon oxigênio 2- também será 15,98. Por quê? O que faz um átomo neutro ser íon, cátion ou ânion, é ter mais ou menos elétrons. E elétrons não entram no cálculo de massa, ou seja, permanecem os mesmos valores. Tá? Importante entender isso. Ganhando ou perdendo elétrons, as massas não mudam. E nós chegamos aí agora a falar das chamadas massas moleculares. O que são as massas moleculares? São simplesmente a somatória das massas atômicas de cada elemento que compõe, seja qual for a substância. A definição parece estranha, mas dá uma olhada. Vamos pegar o exemplo da água que está aí. A fórmula da água é H2O, correto? Ou seja, eu tenho um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Com o auxílio de uma tabela ou da sua memória, que já deve ter guardado os principais elementos, se atendeu aos meus conselhos, então significa que você tem 16, que é a massa do oxigênio, mais 1, que é a massa de um hidrogênio, mais 1, que é a massa do outro hidrogênio. Ou então 16 mais 2 vezes 1, totalizando uma massa molecular de 18 unidades de massa atômica, ou 18U. É assim que calculamos massas moleculares. Vou pegar um exemplo um pouquinho mais complexo, que é o propanol. Né? Então, qual é a acetona? Desculpe, a acetona que está aí, né? C3H6O. O que tem de importante ou diferente? Quando a gente fala de um composto orgânico, nós temos mais elementos envolvidos. Então é importante que você transforme, quando necessário, uma massa, uma fórmula estrutural em uma fórmula molecular. Então veja lá, as bolinhas pretas estão indicando o oxigênio. Então eu tenho 1, 2, 3 bolinhas. Então C3, indicando os carbonos. A bolinha branca está indicando os hidrogênios. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então H6. E por último, a bolinha vermelha indicando o átomo de oxigênio, indico lá O. Então, desta estrutura de Dalton em 3D, nós tiramos a fórmula molecular C3H6O. A partir daí, calculamos a massa molecular como qualquer outra. Olha lá, são 3 átomos de carbono, então vou lá e coloco 3 vezes, vejo a massa do carbono, que é 12, mais... Quantos hidrogênios? 6, então 6 vezes a massa do hidrogênio, que vale 1, mais uma vez a massa do oxigênio, que vale 16. Ótimo! Então eu tenho 3 vezes 12, 36, mais 6 vezes 1, 6, 36 e 6, já são 42, mais 1 vezes 16, 16, somando 42 e 16, nós temos 58. Então a massa molecular da propanona, que é a acetona, é 58U. Ok?
Aí, finalizando essa ideia, este capítulo, o que acontece? Trabalhar com unidade de massa atômica é complexo para a gente. Então houve a necessidade, ao longo do tempo, de criar uma unidade que conseguisse converter isto. Quem fez isso na primeira vez foi o chamado Amadeu Avogadro. Tá? Esse cara ele conseguiu descobrir, determinar com experimentos que uma certa quantidade de matéria sempre era equivalente à massa molecular ou massa atômica da espécie, só que em gramas. Isso deu certo para muitas substâncias, então criou-se um padrão, criou-se um valor que é capaz de converter de unidade de massa atômica para gramas. Nós chamamos essa unidade de mol, né? Então, o danadinho, o tal do 1 mol, ele nada mais é do que uma unidade, assim como a dúzia vale 12, o mol tem um número de quantidade de matéria, que é igual a 6,02 vezes 10 a 23. O quê? Qualquer coisa. Se eu estiver falando de átomos de hidrogênio, 1 mol de átomos de hidrogênio, 6,02, 10 a 23 átomos de hidrogênio. Se eu estiver falando de 2 mols, então, é o dobro. 2 vezes 6,02, 10 a 23, que daria 12,04, 10 a 23, acertando para a notação científica, 1,24 vezes 10 a 24. Exatamente. Então, é possível, a partir de agora, saber se eu tiver tantos gramas de um material, quantas moléculas eu tenho? Ou, tendo uma quantidade de moléculas, quantos mols são e quantos gramas isso darão? Então, é possível, a partir de agora, ter essa relação. Então, sem grandes dificuldades. Veja alguns exemplos aí, né? Então, se eu estiver falando do alumínio, a massa atômica do alumínio é 27. Né? Então, o que isso significa? Significa que se eu tiver 1 mol de alumínio, eu tenho exatamente 27 gramas. Entendeu? 27 é a massa atômica, 27 unidades de massa. Quando eu tiro esse U e substituo pelo G de gramas, significa que eu tenho 1 mol desta mesma substância. Ou seja, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 espécies. Se forem átomos, átomos. Se forem moléculas, moléculas. Essa é a ideia do mol. Então é fácil de converter caso necessário. Então, sempre a massa atômica ou a massa molecular, sei calcular, ou com a tabela ou fazendo as somatórias. Se eu tiver 1 mol, eu tenho 6,02 10 a 23 espécies, né, moléculas, átomos ou íons nessa substância, que vão equivaler ao mesmo valor da massa atômica ou molecular em gramas. Simples assim. Né? Claro que não é tão simples, a gente tem que ir calculando para ir entendendo e relacionando. Aí então vocês têm as atividades relacionadas deste capítulo. Lembrando, as atividades da aula anterior sobre separação de misturas, técnicas de separação ou fracionamentos, vocês poderão tirar no nosso horário livre aí do grupo ou então por e-mail, assim como as atividades desse bloco de agora. Eu só recomendo que você faça com calma os exercícios, calcule e aí então venha com as dúvidas. Nós teremos tempo para resolvê-las. Senhores, com isso nós terminamos, família. Nos vemos na próxima aula. Se cuidem, façam coisas boas, deixem a mente tranquila, que vai passar e a gente está aguentando. Tamo firme. Falou? Abraço. Fui.